the Vice President of the United States. Presidente dos Estados Unidos, vice-presidente dos Estados Unidos. The President of the United Recebemos a vice-presidente e agora o presidente dos Estados Unidos. Good afternoon. Sentem-se, por favor. Bem-vindos novamente à 9ª Cúpula das Américas. Trabalhamos muito para organizar essa Cúpula das Américas em prol de uma democracia construtiva. Reunimos muitas vozes, atores, com uma agenda voltada à ação para resolver o futuro da nossa região. E é algo que cabe a todos. Estou muito satisfeito e honrado por recebê-los aqui em Los Angeles. O meu governo e a proposta a ser discutida hoje indica propostas que são muito distantes do que vimos no governo anterior. Mas o que é muito importante também é que eu e a minha vice queremos ouvi-los. Queremos saber o que desejam que façamos. Nos próximos dias, vamos determinar o que podemos fazer em conjunto e gostaria de enfatizar em conjunto. É isso que o nosso povo espera de nós e cabe a nós lhes mostrar o poder das democracias de mostrar resultados quando trabalham em conjunto. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com todos, governos, instituições, sociedade civil, os jovens líderes de amanhã. E eu convido os meus amigos, chefes de estados, para adotar compromissos a nível hemisférico em prol de um futuro mais sustentável, resiliente e justo. Com o nosso plano de ação para a saúde e resiliência, vamos ajudar a nossa região a se recuperar da Covid-19, enquanto fortalecemos os sistemas de saúde para responder a outras emergências futuras. O novo Corpo de Saúde das Américas, que já treinou 500 mil profissionais na área de saúde nos últimos 5 anos, os Estados Unidos financiarão tudo isso junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Quando ocorrer a próxima pandemia, o que ocorrerá, nós já teremos uma força de trabalho treinada para distribuir vacinas e outros atendimentos médicos. Mas precisamos de nos esforçar para fortalecer a energia limpa nas Américas, não apenas durante uma transição energética, mas incluindo também comunidades historicamente marginalizadas, que vão poder compartilhar dos ganhos com bons trabalhos, com um salário adequado, com uma energia limpa disponível. Eu vou continuar a trabalhar como fiz quando era vice-presidente junto a Barack Obama, promovendo a Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, para ajudar os países que necessitam de ajuda, de financiamento, para que cheguemos à energia renovável até 2030, adotando o Plano de Ação Interamericano para a Governança Democrática. Vamos comprometer os nossos países para seguir a Carta Democrática Interamericana, com governança democrática inclusiva, transparência, responsabilização, proteção dos direitos humanos de todos os povos e respeito do Estado de Direito. E os Estados Unidos estão comprometidos a demonstrar o nosso investimento duradouro em um
futuro compartilhado e compartilhar as nossas preocupações. Ontem à noite, eu anunciei a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica para promover a recuperação econômica e o investimento através do hemisfério. Hoje, nós temos uma colaboração com os países do Caribe para resolver questões climáticas e precisamos fazer muito no Caribe e ouvir as suas preocupações e discutir o que podemos fazer. E, como disseram há cerca de uma hora, há um senso de urgência, não é anos, meses, mas algo que precisa ocorrer imediatamente. Estamos atendendo o nosso compromisso de vacinar as Américas contra a Covid-19, com mais de 65 milhões de doses que foram doadas à região. Nos próximos dias, vamos anunciar uma assistência de mais de 645 milhões de dólares para melhorar a segurança alimentar na região e também voltada à resposta a desastres e às questões de fluxos migratórios. Cada um dos países tem sido afetado por uma migração sem precedentes. Amanhã, vários de nós vamos anunciar a Declaração de Los Angeles sobre Migração e Proteção. Isso nos reunirá como nações para transformar uma nova abordagem para investir em soluções regionais e melhorar a estabilidade, melhorando oportunidades, permitindo uma migração segura, ordenada, reprimindo firmemente criminosos e tráfico de seres humanos para garantir a segurança nas nossas fronteiras. E amanhã falarei mais sobre isso e vou determinar quais são os nossos compromissos. Resumindo, o hemisfério ocidental é o nosso lar. Em 2013, quando era vice-presidente do presidente Obama, ele me pediu que liderasse o meu engajamento com a região. Eu disse, precisamos falar de um hemisfério. E falei sobre uma classe média segura, democrática, do Canadá ao Chile, com todos os países entre essas duas pontas. Muito mudou na última década, há novos desafios, então as nossas políticas e soluções também precisam mudar. Mas preciso deixar algo claro. A minha abordagem quanto ao hemisfério não mudou. Acredito no que eu disse 10 anos atrás. Não há nenhuma razão para que o hemisfério ocidental seja mais voltado ao futuro, mais democrático, mais próspero e mais seguro, melhor região, mais segura no mundo. Nós temos um potencial imenso e a democracia significa liberdade e oportunidade para todos. Não interessa o que esteja acontecendo no resto do mundo. As Américas sempre serão a prioridade para os Estados Unidos. Agradeço a todos pela sua presença. Os próximos dias serão bastante intensos. Vamos sentar e conversar. Certo? Sim, presidente, vamos conversar. Good afternoon. Boa tarde. Nós temos aqui conosco a senhorita Cecília Vilches Gonzalez, que é coordenadora do Fórum de Jovens das Américas. Muy buenas tardes a Boa tarde a todos, excelências, chefes de Estado, de governo. Me chamo Cecília Vilches, sou mexicana, a mais jovem de 13 filhos e hoje tenho a grande honra de representar a juventude das Américas. Não acredito, mas isso não significa falar sobre a minha pessoa, mas sobre os jovens. O Fórum dos Jovens das Américas, que é a plataforma que, como juventude, nos permite alcançar esses espaços, consiste em um processo permanente de interação com a juventude dos Estados-membros da OEA, monitoramento de ações, medidas e definição de prioridades relevantes para a juventude.
tenho a grande honra de representar a juventude e trazer a voz de mais de 27 mil jovens dos Estados-membros da OEA, levando-se em consideração a Cúpula das Américas e os compromissos da juventude e o impacto da Covid-19, que levou a uma recolocação das prioridades na sociedade. A partir do IABT, que é o Young America's Business Trust, nós começamos um processo voltado ao 6º Fórum dos Jovens e à 9ª Cúpula das Américas, com uma combinação de discussões, acompanhamento, estabelecimento de prioridades através de um processo consultivo. Acreditamos em um ecossistema de desenvolvimento juvenil que é coadjuvante ao fortalecimento da governabilidade democrática e à promoção da agenda interamericana. E, por isso, através desse fórum, promovemos o diálogo, a participação, as recomendações informadas em instâncias especializadas e o empreendimento inovador da juventude e em torno dos 5 Ds, dos 5 Cs do desenvolvimento juvenil. Clima, colaboração com a juventude, combate à corrupção, conectividade e Covid-19. Esses eixos refletem a evolução das prioridades que, como jovem, apresentamos a todos. O processo de participação iniciou na última cúpula em Lima de 2018. Depois de então, nós recolhemos as contribuições, propostas, perspectivas, recomendações de mais de 27 mil jovens do continente e do continente inteiro. Em resposta a isso, aos compromissos políticos da 9ª cúpula. No Fórum dos Jovens das Américas, encontrei a oportunidade de oferecer ferramentas para a juventude que desejam continuar a crescer profissionalmente, mudando não só a própria vida, mas de outras pessoas que necessitam de nós para encontrar o caminho desejado. O resultado disso foi o estabelecimento dos 5 Cs que eu mencionei. Durante esse processo, a partir do Fórum dos Jovens das Américas, criamos uma declaração para os jovens em relação às nossas perspectivas e recomendações. E isso é o resultado de um processo de consulta dos jovens do continente através de plataformas que o YABT lidera e com o apoio de mais de 400 redes de jovens que estabeleceram um diálogo, consultas, ações, mecanismos, com o objetivo de dar voz aos jovens de todo o continente em contextos diferentes, através de uma representatividade geográfica, étnica e de gênero, para chegar a uma participação inclusiva e representativa com a cooperação de organizações locais, internacionais e governos, permitindo o desenvolvimento de mais de 160 diálogos durante 2019 até agora, com mais de 14 mil jovens envolvidos nesses canais específicos. Agora continuamos a apoiar a juventude no desenvolvimento de diálogos locais, nacionais e regionais. No dia 16 de maio, nos reunimos para um diálogo hemisférico, onde 45 redes de jovens do continente validaram a declaração e o compromisso do Plano de Ação, onde apresentamos a voz de cada representante com as experiências e realidades que cada um de nós tem que viver. Por outro lado, através do Programa de Competências, Talento e Inovação, que é o programa TIC Américas, que envolveu mais de 14 mil empreendedores jovens através dos Estados-membros da OEA. Reconhecemos, agradecemos o interesse mostrado pelo governo de Colômbia, Panamá, Peru, Estados Unidos e da Organização dos Estados Americanos, principalmente o secretário-geral
e o secretário-geral adjunto, que acompanharam o processo desde o início, mostrando um compromisso e um trabalho próximo aos jovens das Américas. O resultado desse fórum, especificamente, foram reunidos nos seis do desenvolvimento juvenil. Temos, primeiro, clima, que é energia limpa e futuro verde. E instamos os entes estatais que usem modelos mais sustentáveis de transporte, permitindo que as cidades possam favorecer a mobilidade dos pedestres com transporte ecológico, em benefício da saúde da população. Queremos fortalecer as fontes hídricas da nossa cidade através do reflorestamento e pedimos aos governos que incentivem pesquisas para o desenvolvimento de novas energias na região com investimento de tecnologias mais inclusivas, investindo em mecanismos de implementação de energia renovável na área industrial, implementação também para pequenas e médias empresas. Como jovens, estamos comprometidos a colaborar com iniciativas que possam garantir o acesso de todos os setores a essas tecnologias com o desenvolvimento de novos combustíveis. No segundo C, que foi discutido nesse processo, que é o combate à corrupção, respondendo ao compromisso político, governabilidade democrática da nona cúpula. Entendemos o aspecto multilateral como uma ferramenta de cooperação através da qual as alianças políticas e econômicas do hemisfério pode levar uma sugestão da juventude que leva à criação de políticas juvenis, discutindo temas de interesse atual, como migração, inovação e comércio. Destacamos que um dos nossos maiores desafios é garantir a sobrevivência dos migrantes, como direito à educação, alternativas e segurança e acesso a direitos básicos dos jovens e da sociedade. No terceiro C, que significa conectividade e transformação digital, estamos os governos a assegurar que a nossa região tem acesso à tecnologia de alto nível em todas as camadas socioeconômicas. Isso inclui a educação digital, populações indígenas e vulneráveis. Promover, estabelecer e regular as políticas de teletrabalho e fortalecimento de capital humano. E para a Covid-19, o quarto C, nós temos um compromisso de saúde e resiliência. Precisamos visibilizar o impacto da pandemia no que diz respeito ao gênero, a evasão escolar, a falta de acesso a serviços de saúde, o peso cultural das tarefas domésticas, cuidado, problemas de violência contra mulheres, jovens e meninas. E achamos que, portanto, é necessário reforçar as medidas de proteção social, principalmente para as pessoas em condições de mobilidade humana, com inserção trabalhista e aproveitando todas as habilidades da população por inteiro. Em resposta ao impacto da pandemia nas populações mais vulneráveis, gostaríamos de promover programas inclusivos para que as indústrias colaborativas tenham também uma perspectiva de gênero. Essas são algumas das colaborações que, como jovens, identificamos. Continuaremos tentando implementar tudo isso junto aos organismos presentes para que isso seja possível. E também queremos entregar a declaração inteira à Cúpula das Américas, para que isso seja uma base para o desenvolvimento de políticas públicas e da definição dos mandatos da nossa região. Agradecemos muito o apoio que nos foi dado e o espaço que, como jovens, nos foi dado esse processo e nós nos vemos como parceiros para a prosperidade. Muito obrigada.
The chair recognizes the Honorable John. A presidência reconhece John Bresenho, ministro de Belize. Sua Excelência Joseph Biden, presidente dos Estados Unidos da América, senhora vice-presidente Harris, chefes de Estado e governo, ilustres representantes, senhoras e senhores. Nos reunimos na cidade de Anjos, a cidade americana que melhor reflete o melhor e o pior das Américas, uma cidade que é o lar de milhões de cidadãos de inúmeros países do hemisfério ocidental. Um melting pot, uma melange, uma amálgama de culturas, uma cidade nas quais muitos têm demais e muitos têm pouco demais, um espelho das Américas em 2022. Los Angeles, uma cidade linda, rica, com ambição e trabalho árduo, juntos, representando o sonho americano. O sonho de que uma vida digna é possível para a maioria. Amigos, viemos a esse local abençoado para renovar o nosso desejo conjunto de fazer o bem e nos recomprometermos com a construção de Américas com justiça social, desde o Alasca no norte até a Tierra del Fuego no sul. Os povos das Américas serão o resultado desta nona cúpula das Américas. Suas necessidades são muitas, suas esperanças, apesar de nossas filosofias e abordagens serem diferentes, nossa visão é a mesma: construir Américas que funcionem para todos nós. Mas estamos num ponto de transição. As Américas enfrentam ameaças existenciais. Enquanto líderes, recebemos esse chamado de tomar atitudes que moldarão nosso futuro coletivo. Excelências, continuaremos adiando as ações necessárias para mudança climática, adaptação financeira, migração e adiar a proteção das populações vulneráveis à mudança climática? Não podemos fazer isso. Vamos implementar medidas práticas inovadoras para aliviar essa crise? Sim, é o que temos que fazer. A devastação social e econômica, inclusive um aumento dramático na pobreza, fome, perda da educação causadas pela pandemia, não podem representar uma década perdida para as Américas, com mais migrações irregulares e mais insegurança. Não podemos fazer isso. Quando nos permitimos nos diminuirmos por esse medo, aprofundamos uma diferença, mas precisamos nos guiar pelos nossos propósitos em comum. São as questões na base dessa nona cúpula das Américas: a criação de um futuro sustentável, resiliente e equitativo. Como respondemos a essas questões? Definirá nosso futuro. Ao buscarmos soluções, sabemos que dinheiro não é o problema. Por exemplo, em menos de 3 meses, 2 países desse hemisfério se comprometeram a investir mais 55 bilhões de dólares à Ucrânia. A questão é: quanto será prometido para financiar as agendas ambiciosas com as quais nos comprometemos nessa cúpula? O futuro do hemisfério ocidental é responsabilidade de todos os países do hemisfério. Independente do nosso tamanho, PIB, sistema de governo, todos nós temos interesses compartilhados em um futuro sustentável, resiliente e equitativo.
A força da Cúpula das Américas reside justamente nesse espaço que cria para os povos das Américas para um diálogo, no qual concordamos em ações conjuntas. A cúpula pertence a todas as Américas e, portanto, é imperdoável que alguns países não estejam aqui. O poder da cúpula é diminuído por sua ausência. É incompreensível que tenhamos isolado países que contribuíram com liderança em questões críticas da nossa época. Cuba ajudou em cooperação na saúde a quase 2/3 dos países das Américas, inclusive Belize. O bloqueio jurídico contra Cuba é uma afronta à humanidade e é nada americano. O momento chegou, senhor presidente, de eliminar esse bloqueio e criar laços de amizade com o povo de Cuba. Da mesma forma, a Venezuela fez tanto pela segurança energética da região do Caribe, através de seus programas de financiamento inovadores. A ausência da Venezuela é indesculpável. Excelências, nesse ponto tão crítico, no qual o futuro do nosso hemisfério está em risco, estamos divididos, e é por isso que a Cúpula das Américas deveria ter sido inclusivo. Geografia e não a política definem as Américas. O povo de Belize, assim como o povo de toda a América Latina e Caribe, sofre com crises sucessivas e graves. Nossos povos estão numa situação difícil pela nossa vulnerabilidade de lidar com choques, inclusive a nossa exposição à mudança climática e tempestades devastadoras. Mas a pandemia, agora devido também aos efeitos da guerra na Ucrânia, ainda sofrem mais as nossas economias. Apesar da recuperação de 6% no crescimento global em 2021, os Estados-membros do CARICOM, exceto a Guiana, registraram uma taxa média de crescimento de 1%. Alguns Estados-membros tiveram perdas maiores, de menos 1% até menos 6,3% de crescimento. Os Estados-membros deveriam ter registrado um bom índice de crescimento em 2022, mas os efeitos da guerra, o aumento da inflação, o aumento do preço do petróleo e mais perturbações na cadeia de fornecimento levaram o FMI a diminuir, ajustar as previsões de crescimento da região para baixo. Não podemos continuar nessa trajetória. A recessão não foi engendrada por nossos países. Viemos a Los Angeles para chegar a um acordo sobre resultados específicos quanto à mudança climática, que incluam acesso a financiamento concessionário, energia e segurança alimentar. Com compromissos firmes, podemos avançar. Ações devem incluir acesso equitativo a vacinas e tratamentos para a Covid-19, para colocar um fim à fase mais aguda da pandemia e fortalecer e permitir um financiamento mais sólido da arquitetura sanitária global. Devemos incluir a Agenda 2030 do Clima do Acordo de Paris. Exigimos planos específicos dos países de redução de metas alinhados com o aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius de Paris, um plano de aumentar o financiamento para o clima além dos 100 bilhões de dólares anuais dos Estados Unidos até 2025, dobrando o financiamento para a adaptação climática. A ação deve incluir a finalização e uso do nosso índice multidimensional de variabilidade para que países como os nossos possam conseguir financiar nossa recuperação e criar mais resiliência. Ações têm que incluir esse tipo de alívio. As ações têm que incluir uma resposta coordenada, multilateral,
Há crises alimentar e energética que se aprofundam. As ações têm que incluir a busca da paz na Ucrânia. Hoje, Belize afirma o papel crucial da governança democrática. Não deixemos margem à dúvida quanto ao nosso compromisso inabalável nessa área. A crise de confiança, às vezes, exige que todos os países do hemisfério trabalhem juntos em um espírito de solidariedade e cooperação. À medida que dialogamos nessa Cúpula das Américas, lembremos das palavras do libertador Simón Bolívar. Na unidade das nossas nações reside o futuro glorioso dos nossos povos. Na unidade das nossas nações reside o futuro glorioso de nossos povos. Muito obrigada. The chair A presidência reconhece Sua Excelência Laurentino Cortizo Cohen, presidente da República do Panamá. Sua Excelência Joseph Biden, presidente dos Estados Unidos da América. Excelência Luiz Almagro, secretário-geral dos Estados Americanos. Senhores presidentes, senhoras e senhores, ministros e ministras das Relações Exteriores, senhoras e senhores integrantes das delegações, senhoras e senhores. Considero oportunos os temas propostos para esta Cúpula das Américas, porque são fatores cruciais para o desenvolvimento das nossas nações. E agora, o compromisso é concretizar tudo que for acordado aqui em Los Angeles. O mundo vive hoje em meio aos efeitos da pandemia. O drama da guerra na Ucrânia, com um desenrolar imprevisível e impactos concretos no aumento do preço do combustível e dos alimentos, cujas consequências agravam a situação material dos setores mais vulneráveis da nossa região. Nestas circunstâncias, temos o desafio de refocalizar nossa atenção em problemas interconectados, comuns à região. Nesse esforço em prol de uma recuperação econômica, apoiados na cooperação internacional, o diálogo e as ações concretas, efetivas, voltadas a concentrarmos na redução da pobreza e desigualdade na nossa região. Hoje, um dos desafios mais prementes que as Américas enfrentam é a crise da migração irregular. A migração irregular tem as suas raízes na falta de oportunidades para a população nos países de origem dos migrantes. O Panamá vive o drama constante dos migrantes irregulares que ingressam no nosso território através da região do Darién, muitas vezes somando suas vidas ou perdendo-as em uma travessia árdua e perigosa por uma selva úmida e inóspita.
nos perguntemos: alguém abandonaria seu país se lá tivessem condições de vida? Se veriam obrigados a buscar em outros lugares uma vida melhor? A resposta é muito simples: não. A resposta a essa situação exige ações eficazes e concretas. Repito, concretas, em cada um dos países, com esforços regionais compartilhados. É nesse aspecto que devemos nos concentrar hoje e após o final da cúpula. Senhoras e senhores, com relação à mudança climática, nosso país se dedica a essa área, cumprindo de forma específica e pontual, e às vezes antecipadamente, com os compromissos assumidos para a proteção da vida nesse planeta. O Panamá é um dos 3 países do mundo declarado carbono negativo. O Panamá também alcançou a proteção de 30% das nossas áreas marinhas 9 anos antes dos prazos para cumprir com as metas globais. Senhores presidentes, países das Américas, faço-lhes um chamado. Trabalhemos juntos, unidos, na maior coesão da região, para que possamos transitar nesta realidade mundial em mutação e encontrar mecanismos, recursos financeiros, e repito, recursos financeiros, para poder enfrentar os grandes desafios que todos estamos vivendo. Posso dizer com otimismo, nossa região tem a riqueza da sua diversidade. Cada um de nossos países conta com pontos fortes, ímpares, que podem apontar a um grande esforço conjunto para superar os desafios de hoje e do futuro. O caminho e o sucesso comum é o que os nossos povos merecem. É o que exigem hoje desta cúpula. No que toca ao Panamá, podemos contribuir com as nossas capacidades logísticas, que incluem a melhor conectividade marítima, aérea e digital da região. O Canal do Panamá e seus 180 rotas marítimas que atendem a 1.920 portos em 170 países. O Centro Logístico Regional de Assistência Humanitária e, sobretudo, a convicção dos panamenhos quanto ao valor da paz, da convivência e união dos nossos povos. Repito, em letras maiúsculas, sublinhado e em negrito, e na união dos nossos povos. Estamos à disposição. O Panamá, mais uma vez, se coloca à disposição de todos para servir de ponte na nossa região e unir-nos. Esta é a vocação histórica do Panamá. Nossos recursos e valores estratégicos estão à disposição dos países do continente. Líderes das Américas, que esta cúpula em Los Angeles sirva para aprofundar os laços regionais, fazer uma transição a ações concretas e responder aos imensos desafios comuns com uma só voz.
Muito obrigado. The chair recognizes His Excellency Mario Abdo Benitez. Reconhecemos agora o presidente Benítez da República do Paraguai. Senhor presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Senhora vice-presidente Kamala Harris. Colegas, presidentes, chefes de Estado, ministros, delegados, senhoras e senhores. Comemoro a oportunidade de nos encontrarmos nessa cúpula, um espaço vital de importância para o fortalecimento da democracia. Apesar de imperfeita, é a única forma de governo aceitável e capaz de trazer progresso às nossas nações. Refiro-me à criação de uma consciência moral sobre o valor supremo da democracia. Consciência que, uma vez instalada, serve de escudo mais sólido e duradouro contra a ação dos opositores. O principal dever que temos enquanto governantes é de alcançar o objetivo de que as nossas populações tenham a democracia constitucional como forma indiscutível de estrutura política. O Paraguai vem seguindo em passos firmes no seu caminho à consolidação democrática, com pluralidade político-partidária, com competência eleitoral justa, separação de poderes e respeito às liberdades individuais. Conseguimos que as eleições sejam o único mecanismo de alocação de poder político, garantindo o respeito absoluto e inegável à vontade popular majoritária. Considero este fórum um espaço precioso para dividir experiências e reafirmar nossas convicções republicanas ao momento de repensar as ameaças que poderiam colocar em risco a permanência do sistema democrático. A pandemia, além de assolar nosso meio de vida, destacou perante todos, como nunca antes, as necessidades que nossas sociedades passam. A luta contra a desigualdade, podemos dizer, continua sendo uma das grandes tarefas inacabadas da região. A Covid-19 nos deixou grandes lições sobre como enfrentar os desafios mais difíceis. Nossos estados alinharam seus esforços para priorizar ao máximo os grupos de pessoas mais vulneráveis, para não piorar sua situação no contexto de isolamento social. A pandemia serviu para colocar as prioridades em ordem e experimentar novas formas de tratar dessas prioridades, mas essa fase pós-pandemia nos exige levar para o plano regional as estratégias que foram implementadas em resposta e potencializar a partir do multilateralismo o ideal inesquecível da liberdade. Natalício Gonçalves, um pensador paraguaio, diria que temos o imperativo moral de conseguir que os Estados das Américas sejam servidores dos homens e das mulheres livres. E além dos velhos desafios, os tempos atuais apresentam desafios atuais, tais como a criminalidade organizada. As associações criminosas pararam de operar nas margens e cada vez mais permeiam a política e o mercado.
As instituições republicanas não estão a salvo, um fato comprovado através do alto nível de infiltração que observamos na administração pública, nos sistemas de justiça, nas organizações políticas, entre tantas outras instâncias. Perante esta situação, o ataque às finanças das organizações criminosas, aos seus sistemas logísticos, aos seus vínculos com o poder formal, representam as vias mais efetivas e contundentes para limitar seu avanço. Esse fenômeno criminoso, que desvirtua o funcionamento da democracia e corrói gravemente a cultura da legalidade, só poderá ser combatido e vencido se alcançarmos o envolvimento em massa dos cidadãos e a existência de uma ilegalidade que não é mais naturalizada. Há algumas semanas, nosso continente, nosso país, se pôs em luto devido ao assassinato de Marcelo Petit, promotor paraguaio, nas mãos de grupos criminosos. Esse ato desolador foi especialmente doloroso para esse agente da lei que nos põe à frente de uma premissa inquestionável. A criminalidade organizada é transnacional e a resposta para enfrentá-la também deve sê-lo. Precisamos de soluções conjuntas para esta tragédia que não reconhece as fronteiras e tem como adversário comum a todos, como mostra a recente cooperação entre Paraguai e Colômbia, que levou a operações imediatas que permitiram identificar os possíveis responsáveis pela morte desse promotor, fato pelo qual renovo meu agradecimento ao governo do presidente Duque pelo seu compromisso com a justiça. Este é o caminho que o Paraguai quer seguir e que pretende que seja amplamente compartilhado pelos países que estão nesse espaço. Faço um chamado neste fórum em prol da defesa do Estado de Direito. Não dar trégua à criminalidade organizada, que visa capturar espaços que só cabem aos representantes da vontade popular. Senhoras e senhores, a crise climática é outro grande desafio comum que devemos enfrentar juntos. Apesar de que a emissão de gases do efeito estufa no Paraguai é baixa, sofremos também nos últimos anos com seus efeitos, presenciando secas, inundações, incêndios e crises relacionadas aos nossos recursos hídricos. Para um país como o Paraguai, sem litoral, o impacto da mudança climática ainda é maior. A baixa dos rios gerou imensas dificuldades para o comércio exterior e, além disso, para a geração de energia, já que o nosso sistema elétrico se abastece plenamente de energia limpa e renovável, gerada através de centrais hidroelétricas. Por isso, nossos esforços devem estar voltados à mitigação das consequências da mudança climática nas nossas sociedades, através de compromissos concretos, sobretudo dos países que têm mais responsabilidade. Gostaria, concluindo, também de agradecer pela hospitalidade do presidente Biden dos Estados Unidos, enquanto país anfitrião, nesta bela cidade de Los Angeles, que é o lar da maior comunidade hispana do país e, devido à sua diversidade cultural, reflete com muita fidelidade as características da nossa região. Com a democracia em uma das mãos e o Estado de Direito na outra, participamos com muita emoção desse encontro extraordinário junto a nações irmãs tão queridas, que reconhecemos como aliadas para projetar, à base de um consenso, apesar de diferenças autênticas, esse futuro sustentável, resiliente e equitativo a qual todos aspiramos. Me despeço usando as palavras do Papa Francisco, que devido à pandemia nos lembrou de que todos estamos no mesmo barco e nos fez um chamado a remarmos juntos, porque ninguém se salva sozinho. E isso se aplica a todos os desafios que compartilhamos no futuro. Que Deus os abençoe. Muito obrigada.
A Sua Excelência Alberto Fernandes, presidente da República da Argentina. Boa tarde a todos, a todas, presidente dos Estados Unidos, senhoras e senhores, chefes de Estado, de governo, senhoras, senhores, gostaria de começar valorizando os esforços na organização dessa 9ª Cúpula das Américas. Lamento que não tenha sido possível convidar a todos a este âmbito propício ao debate. Falo como presidente pro tempore da CEDAC. Somos a comunidade de estados latino-americano e do Caribe. Convivemos na diversidade, nos respeitamos e temos visões diferentes, mas compartilhamos de preocupações semelhantes num mundo tão complexo. Nos preocupa que a América Latina e o Caribe tenham emergindo da pandemia como a região mais endividada do mundo. Temos 77% do peso de uma dívida do PIB regional. Estamos preocupados com o trabalho informal, que é de mais de 50%. Nós temos uma loteria de nascimento, onde alguns dos nascidos têm uma redução de quase 15 anos da expectativa de vida em relação àqueles que nascem em lugares mais abastados. Porque passamos por penúrias semelhantes, já que temos uma terra que produz alimento, energia, como poucas outras regiões do mundo. A resposta diz respeito à ordem global. Nós temos regras financeiras que não são equitativas. Poucos concentram renda, enquanto milhões de seres humanos estão presos no poço da pobreza. Na periferia da América Latina, do Caribe, há uma dor e um padecimento de povos irmãos. Cuba tem um bloqueio de mais de 6 décadas imposto durante a Guerra Fria, e Venezuela também passa por isso, enquanto uma pandemia que assola a humanidade leva consigo milhões de vidas. Devido a medidas como essas, vemos que isso está condicionado aos governos, mas os efeitos afetam aos povos. Nós ouvimos na nossa cúpula o silêncio das ausências. Para que isso não volte a ocorrer, eu gostaria de deixar aberto no futuro que o fato de ser o anfitrião da cúpula não lhes dá o direito de dividir os países do continente. O diálogo, a diversidade são os melhores instrumentos para promover a democracia e a luta contra a desigualdade. Presidente Biden, tenho certeza que se deve abrir de forma fraterna a interesses em comum. Os anos anteriores à sua chegada ao governo dos Estados Unidos foram marcados por uma política danosa à nossa região, utilizada durante o governo anterior. Esperamos que essas políticas se mudem e que haja uma cura. A OEA foi utilizada para facilitar um golpe de Estado na Bolívia, se apropriaram da condição do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que historicamente esteve em mãos latino-americanas. Foram desbaratadas as sanções de aproximação a Cuba, mediadas pelo Papa Francisco, que significavam conquistas do governo de Barack Obama, enquanto o senhor era vice-presidente. Intervenção
de governo de Donald Trump no FMI foi decisiva para facilitar um desenvolvimento insustentável em favor de um governo argentino em decadência, com o objetivo de impedir o que acabou sendo o triunfo eleitoral da nossa força política. E, por isso, sofreu todo o povo argentino. Precisamos analisar o presente e projetar o futuro com uma construção criativa do multilateralismo sem impor um único pensamento num mundo que exige a harmonia sinfônica diante de dramas existentes. Gostaria aqui de destacar a urgência de reconstruir instituições que foram concebidas para nos integrar. A OEA precisa ser respeitada para ser a plataforma política regional para a qual foi criada, precisa ser reestruturada para remover quem a conduz. O Banco de Desenvolvimento Regional precisa devolver a sua governança à América Latina e ao Caribe. O BID exige um processo de capitalização para ter melhores e mais meios de financiamento. Na América que habitamos, não se pode admitir as exclusões do bem-estar, financiamento sustentável, produtividade, tecnologia para o progresso social e igualdade de gênero, junto ao desafio de atender às causas profundas que colocam em tensão a nossa convivência democrática. O mundo vem sendo ameaçado, e digo, presidente, por oportunistas de ódio que semeiam o desentendimento. Precisamos fazer frente a isso. A América Latina e o Caribe conhecem a necessidade de integração como uma condição básica para o desenvolvimento. A invasão da Rússia à Ucrânia nos afeta e é urgente construir cenários de negociação que ponham fim a essa catástrofe, sem humilhações nem desejos de domínio, sem uma política desumanizada e privilégios violentos. Que a tragédia humanitária de hoje não nos segue. Estamos diante de uma oportunidade de promover um desenvolvimento de uma verdadeira associação estratégica em comum. Proponho dois grandes objetivos: a organização continental da produção de alimentos, proteínas, e venhamos a desenvolver o nosso imenso potencial energético de minerais críticos para a transição ecológica. Eu venho de um país humanista que consagra o valor dos direitos humanos no cerne da nossa identidade e defenderemos a sua vigência em todos os âmbitos. Por isso, é natural pensar na edificação de um futuro sustentável, resiliente e equitativo, que é o lema desta cúpula. Não vim a Los Angeles discutir quando isso vai ser feito. O momento é hoje. A fome. E não podemos deixar para debater. Precisamos colocar necessidade de políticas progressivas quando as elites domésticas consideram isso um problema à democracia. A guerra levou a grandes empresas alimentícias, petroleiras. Isso precisa ser verificado para melhorar a distribuição de renda. Para que fomos eleitos, se não para levar a medidas de melhoria para toda a população e não de uns poucos? Não podemos precisamos atuar ligados a isso. A mudança climática também nos leva a novos desafios. O Caribe padece disso de uma forma dramática e não podemos mais esperar respostas. Nós somos credores ambientais, nós damos oxigênio ao planeta e não somos responsáveis para emitir os gases de efeito estufa.
O nosso continente está sendo destruído, precisamos passar por uma transição ecológica com auxílios financeiros suficientes que mobilizem inovações junto à justiça social. A Argentina é um país pacífico. Sempre colocamos as nossas questões através de vias diplomáticas. E nós estamos aqui usando esse logotipo de Los Angeles que fala sobre o diálogo. Através da pandemia, nós vimos a falta de sensibilidade humana. Precisamos construir juntos, unidos, um humanismo renovado que, como diz o Papa Francisco, comece pelos últimos para chegar a todos e a todas, unidos ou dominados, unidos por uma causa comum ou dominados pela cobiça econômica, unidos pelo multilateralismo ou dominados pela polarização, unidos pela democracia com inclusão social ou dominados pelo individualismo e pela miséria coletiva. Presidente Biden, estou aqui tentando edificar pontes. Como presidente da CELAC, eu gostaria de convidá-lo a participar da nossa próxima reunião plenária. Sonho que em uma América fraternalmente unida, todos os seres humanos que habitam o nosso continente terão direito ao pão, à terra, ao teto e ao trabalho digno. Muito obrigado. Chair recognizes. Passamos a palavra à Sua Excelência Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Presidente Biden, chefes de Estado, de governo, senhoras e senhores, presidente Biden, muito obrigado por ter me convidado a Los Angeles hoje. Como as próprias Américas, a cidade dos Anjos representa o rico presente da diversidade. Hoje é mais importante do que nunca reunir os países das Américas para chegarmos a uma sociedade próspera, democrática, equitativa que todos desejam. No entanto, os desafios são imensos. É essencial resolver a defasagem entre o potencial dessa região e as lutas diárias do povo que aqui habita. Nós vemos na costa países que são afetados por desigualdade, pobreza, crime, insegurança e falta de confiança. A Covid-19 afetou os cidadãos, comprometendo os ganhos difíceis. As mudanças climáticas afetam várias comunidades, os pequenos estados insulares do Caribe e afetando também a Califórnia com os incêndios. A invasão da Ucrânia já afeta um mundo que luta com a insegurança alimentar e pobreza. A inflação está crescendo, a dívida está fugindo ao controle e as Américas não têm o espaço físico para investir na recuperação. E são os países de média renda que precisam de ajuda e não são
abertos ou considerados como merecedores das instituições financeiras internacionais. Isso nos leva a medidas de progresso estreitas que levam a atividades que destroem o nosso planeta, levando-nos a vulnerabilidades a choques externos que afetam a nossa renda doméstica e a realidade das nossas sociedades. Nesse contexto, vimos a violência e insegurança que leva as pessoas a fugirem das suas casas, dos seus países, com um aumento de violência de gênero, e essas pessoas perdem a sua fé nos seus governos, suas instituições, vem o crime, a corrupção, que não são repreendidos com um sistema global que beneficia os ricos e onera os pobres com falta de confiança, ódio, e veem que a voz da democracia está sendo relegada pela a voz da violência. Essa cúpula da Esto implica rescatar los objetivos de desarrollo sostenible e invertir en todos los sistemas que apoyan a las personas, desde la salud y el trabajo decente hasta los sistemas de protección social y las vacunas para todos. Implica invertir en educación de calidad para todas y todos. Implica reformar el sistema financiero mundial para que todos os países possam ter o alívio da dívida para investir na recuperação. E é um fim à nossa dependência dos combustíveis fáceis, guardando a diversidade, o aumento ao apoio financeiro, a transição e a adaptação dos países em desenvolvimento. Isso significa uma nova visão sobre a migração, garantindo que as pessoas sejam acolhidas, protegidas, e que se ofereça segurança, dignidade e o apoio merecido, segundo o Pacto Mundial para a Migração. Necessitamos de uma maior cooperação entre os países de origem, trânsito e destino, com os direitos humanos como elemento central. Sistemas de justiças imparciais, impermeáveis à corrupção, novos esforços para se fazer frente ao crime e à violência, sistemas democráticos que protejam os defensores dos direitos humanos e reflitam a voz do povo. E um multilateralismo renovado que possa reunir todas as nações do mundo buscando soluções comuns aos desafios comuns enfrentados. Queridas e queridos amigos, nesse caminho podem contar com o firme apoio das Nações Unidas. Trabalharemos juntos para apoiar as pessoas de toda a família hemisférica. Estaremos à altura do potencial e das aspirações das Américas. Muito obrigado. Thank you to our speakers for Muito obrigado aos nossos oradores por essa primeira plenária. Pedirei que o presidente Biden tecesse alguns comentários para concluir esta sessão. Serei muito breve. Muito obrigada mais uma vez por participar desta cúpula. Eu acho que esse foi um início muito forte. Ouvimos muitas ideias, alguns desacordos com relação à participação. Quanto aos temas principais, eu ouvi algo muito uniforme. Políticas de imigração racionais, a necessidade de dar acesso a financiamento para recuperação, uma área na qual concluímos que devemos nos concentrar no meio ambiente, mudança climática e tantos outros assuntos. E não há razão alguma para que o hemisfério ocidental não possa ser o hemisfério
mais aberto, mais pacífico, mais voltado para o futuro do mundo. Com todo o potencial que temos nos nossos povos e nos nossos valores, a forma de alcançar essa visão é trabalhando juntos. E é isso que estamos fazendo nesses últimos dias. Será um desafio que temos que enfrentar, tem um impacto sobre todos nós, mas isso libertará muitas possibilidades. Independente dos desacordos e divergências, lembrem-se do que ouvimos hoje. Um consenso quase total nos assuntos concretos. Então, vamos tratar desses assuntos concretos e como serão implementados. Como, quem implementará, quais são as divergências pendentes para que possamos tratar do que chamamos em espanhol de brass tax, que seria o imposto da burocracia, para superarmos essas limitações e chegarmos aos nossos objetivos. Muito obrigado e que aproveitem o resto do seu dia. Thank you, Mr. President. This concludes. Muito obrigada, senhor presidente. Assim concluímos nossa primeira plenária. E amanhã continuaremos nosso diálogo. Obrigada.